Olá! Na semana passada eu falei um pouco sobre o isolamento e a separação que temos vivido este ano em virtude desta pandemia, fazendo uma analogia também com a nossa separação com Deus. Uma separação que teve início lá no Éden com Adão e Eva e se tornará definitiva no juízo final. Obviamente que estamos aqui falando daqueles que serão condenados. Terminei aquela reflexão falando sobre a possibilidade que Deus tem dado ao ser humano de sair deste isolamento espiritual, de restabelecer a sua comunhão com Deus e evitar a separação eterna com Deus. E a solução, como vimos, está em Cristo Jesus. Vou deixar o link dessa reflexão na descrição deste vídeo, assim quem não ouviu pode ouvi-la. Mas hoje eu quero complementar aquela reflexão falando um pouco mais sobre Jesus, um pouco mais sobre o Redentor e o Salvador, o que significa Ele para nós, qual a implicação dele em nossa vida. E para isso eu quero usar mais uma analogia. Assim como uma vacina nos torna imunes a um vírus, assim também Jesus nos torna imunes ao inferno, que é a separação, o isolamento definitivo do ser humano com Deus. Ouça o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebam que Paulo não está falando do nosso amor para com Deus, pois este é falho, é frágil, é vulnerável, é interrompido a todo instante e há muitas coisas que são colocadas entre nós e Deus. Nós não amamos e não conseguimos amar a Deus como deveríamos, pois somos pecadores e seremos pecadores até o fim. Nós não conseguimos nem nos proteger de um vírus humano, esquecemos de lavar as mãos, de usar máscara, de evitar aglomerações, que deverá nos proteger e evitar o pecado, que é muito mais profundo, muito mais complexo, camuflado e sedutor que o coronavírus. Quando menos esperamos, nós estamos envolvidos com o pecado e muitas vezes nem nos damos conta de que nós estamos envolvidos com ele. Portanto, o elo forte da nossa relação com Deus, nessa relação do ser humano com Deus, não somos nós, não é o nosso amor, mas é Deus, é o amor de Deus. É deste amor que Paulo está falando. E que não há nada na criação que possa nos separar deste amor de Deus para conosco. Não será tribulação, não será angústia, não será perseguição, não será a fome, a nudez, o perigo, a espada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa. Nada pode nos separar do amor de Deus para conosco. O nosso amor, como vimos, ele é frágil e ele pode ser diminuído, ele pode ser interrompido, mas o amor de Deus para nós, não. Ou seja, as coisas criadas, as circunstâncias e até mesmo o pecado, eles não podem nos separar de Deus. Essas coisas podem nos trazer sofrimento, podem nos trazer dificuldades e até a morte, mas elas não têm poder, não têm força, não têm a capacidade de interromper o amor de Deus para conosco. Você sabe por quê? Porque o amor de Deus não pode ser interrompido, apagado, diminuído? Primeiro,
porque Deus decidiu que assim seria. Ele decidiu amar o ser humano independente deste, ou seja, independente do ser humano, independente de quem ele seria, do que faria, do que deixaria de fazer, ou da condição em que ele se encontra. Deus ama e Deus vai continuar amando o ser humano, cada um. E o segundo motivo do porquê o amor de Deus não pode ser diminuído, porque não podemos ser separados desse amor de Deus, é porque o amor de Deus não se baseia em palavras e sentimentos. O amor de Deus se baseia num gesto, num ato, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não há como desfazer este ato. Não dá para voltar no tempo e impedir a crucificação de Jesus. Portanto, não dá para desfazer o amor de Deus por nós. O amor ele não depende dos sentimentos de Deus, não depende do humor de Deus. Ele depende de um gesto que já foi concretizado, que já foi realizado, e isso não tem como apagar. O que nós podemos é aceitar ou rejeitar esse amor de Deus. Isto é um fato importante, e isso nós fazemos por meio da aceitação ou da nossa rejeição a Jesus. Mas desfazer ou separar o ser humano do amor de Deus não dá. Aqueles que serão condenados no juízo final o serão por si próprios, por terem rejeitado, não crerem em Jesus. Não é Jesus, nem é Deus que condena, é o ser humano que condena a si próprio, na medida em que ele rejeita o Salvador, o Redentor, na medida em que ele rejeita esse remédio, essa vacina para o pecado. Ele está a si mesmo condenando. Mas mesmo a estes, Deus continua amando e Deus continua sofrendo, até mesmo por sua rejeição e por sua condenação. Portanto, não tema as circunstâncias, não tema o perigo, não tema aqueles ou aquilo que pode até mesmo tirar a sua vida. Isso não significa viver irresponsavelmente, não significa fazer da nossa vida o que bem entendermos, muito pelo contrário, nós precisamos e devemos zelar pela nossa vida e pela criação, mas o fato é que nós não precisamos temer as pessoas, as circunstâncias e as coisas que tentam nos separar de Deus, porque nada pode nos separar. Portanto, firme-se nesse amor de Deus por você. Firme-se nisto e enfrente as circunstâncias e as situações, até mesmo a morte. Pois Deus te ama. E como bem expressou Paulo no versículo 1, um pouco antes do texto que nós lemos anteriormente, quando ele diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que creem, aqueles que se firmam no amor de Deus para consigo, esses nem mesmo irão mais enfrentar julgamento, porque não há mais condenação, uma vez que Jesus já sofreu a condenação. Ele já foi punido, ele já executou a sentença, restabelecendo assim a nossa comunhão com Deus. Já não há mais nada que nos separa de Deus. Nós podemos não ver Deus em sua plenitude, mas nós podemos perceber Deus, podemos experimentar Deus, seja nas circunstâncias da nossa vida ou até mesmo na força que Ele nos concede, na alegria que Ele nos dá de dia após dia, poder superar os desafios, enfrentar de frente as tempestades da vida. Deus está presente, Deus age, porque já não há mais nada que nos separa. Cristo abriu essa barreira, essa porta. Então, na medida em que nós nos firmamos em Cristo, na medida em que nós vivemos em Cristo, nós temos esse acesso a Deus e não iremos mais passar pelo julgamento. Siga, portanto, confiando nesse Deus.
E vamos seguir ainda um tempo separados fisicamente, mas podemos seguir unidos espiritualmente com Deus por intermédio de Cristo, e assim também podemos viver espiritualmente unidos uns aos outros. Isto nos sustenta, isto nos possibilita continuar seguindo em frente e vivendo e experimentando a presença de Deus em nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.